Alô, pessoal, estamos de volta com potência de monômios. Falta um acento em potência e vamos ver potência de monômios. Legal? Vamos lá. Como é que se efetua a potência de monômios? Aí vamos aqui, ó. Potência de monômios, ela é efetuada elevando o coeficiente e a parte literal ao expoente indicado. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a parte literal, como também os coeficientes, o coeficiente, aliás, e elevar a potência indicada. Então, vamos aqui. Então, o primeiro exemplo seria esse. Menos 4a ao quadrado, b elevado a 3, elevado a 3. Então, como é que você vai fazer? Fazer assim, ó. Você primeiro eleva a parte numérica, ou seja, o coeficiente. E o coeficiente ele é negativo. Tá certo? Ele é menos 4. Então, como é que nós vamos fazer? Vai ficar, ó, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, 4 elevado a 3 é 4, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Né, ó? 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24 a 2, 6, 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Agora, menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, o resultado dá menos 64. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 64. Aí, daqui, certo? Você vai tirar uma ideia. Qualquer potência negativa elevado ao expoente ímpar, o resultado é negativo. A gente viu em potência isso. Tá certo? Aqui só lembrando. Se não tiver segurança, faça o joguinho de sinal. Agora, a elevado ao quadrado, elevado a 3. É só você conservar o a e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. b elevado a 3, elevado a 3. 3 vezes 3, 9. Por que, Ranieri, multiplica os expoentes da parte literal? Vou dar um exemplo. Vamos supor, no caso, você tem a elevado a 2, eu vou tomar como exemplo o mesmo exemplo. A elevado a 3. Como era que ficaria aqui? Ficaria a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2, 6. Para evitar você desenvolver tudo isso, é só você multiplicar os expoentes. Tá certo? Então, quando você vai pegar uma letra e elevar uma determinada potência, é só multiplicar o expoente da letra pelo expoente da potência. E mostrei aqui porque acontece isso. Tá certo? Então lembre disso. Se eu tenho x elevado a 3 elevado a 4, para mim x elevado a 3 vezes x elevado a 3 vezes x elevado a 3 vezes x elevado a 3, 3 vezes 4 dá 12. Então x elevado a 12. Tá bom? Então nós temos como resultado menos 64 a elevado a 6, b elevado a 9. Tá certo? Lembre que é só multiplicar os expoentes. Tá certo? Só multiplicar os expoentes. Vamos lá. 2 terços elevado, menos 2 terços x a 7, y elevado a 8, elevado a 2. Então, o que é que você vai fazer? Uma fração elevada a uma potência, você eleva o numerador e o denominador. Então, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 dá 4. E 3 elevado a 2 dá 9. Qualquer potência negativa elevada ao expoente impar, o resultado é positivo. X elevado a 7, 2 vezes 7, 14. Y elevado a 8, 2 vezes 8, 16. Então, o resultado dessa potência é 4 nonos x a 14, y elevado a 16. Tá certo, pessoal? Facílima, não tem nada de difícil. Fácil.
o que nós estamos fazendo com a parte algébrica, tá certo? Ou seja, o que nós estamos fazendo com os monômios é o que nós fizemos com os números. Veja que quando nós estudamos aritmética, nós estudamos potência, multiplicação, divisão, soma, subtração, tudo claro, seguindo uma sequência. E aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. Radiciação de monômios. Então, como é que você efetua a radiciação de monômios? Então, nós estudamos radiciação só com valores numéricos. Então, agora nós vamos estudar com monômios. Então, como é que você faz? Então, aqui diz o seguinte: na radiciação de monômios, a radiciação de monômios, ela é determinada calculando-se a raiz do coeficiente e da parte literal. Então, quando nós trabalhamos, aliás, só números, então a gente calculava a raiz apenas do número. Agora aqui nós associamos a parte literal, vamos calcular a raiz numérica e a raiz da parte literal. E como é que se calcula a raiz da parte literal? Aí eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, qual a raiz quadrada de 4? 2. Mas como foi que nós aprendemos a calcular? Eu pegava o 4, fatorava, tá certo? E dava 2 elevado a 2. Então, o que é que a ideia matemática diz? Que todo número só tem raiz exata, certo? Depois que dá composto em fatores primos, os coeficientes, aliás, os expoentes dos fatores primos, certo? Se forem múltiplos do índice, então o número tem raiz exata. 2 dividido por 2 dá 1. Então sai 2 elevado a 1. Então, conclusão, a raiz quadrada de 4 é 2. 2 elevado a 1 dá 2, né? Tá certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 2 ao quadrado, veja que esse número foi decomposto em fatores primos. E todos os expoentes dos fatores primos dá para dividir pelo índice. Então significa dizer que esse número tem raiz exata. 2 dividido por 2 dá 1, então sai 3. 2 dividido por 2 dá 1, então sai 5. E 2 dividido por 2 dá 1, então sai 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então a raiz desse número aqui é 30. Legal? Pronto, só isso. E 30 vezes 30 dá 900. Com certeza esse número era 900. Aliás, é 900. Tá bom? Então, um número ele só tem raiz exata depois que der composto em fatores primos, ou somente só um fator, ou vários, depende do número. Se os expoentes dos fatores forem múltiplos do índice, ou seja, dá para dividir, então o número tem raiz exata. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui com os monômios. Então vamos aqui, ó. Raiz quadrada de 4x elevado a 4, y elevado a 8, z elevado a 2. Primeiro, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. X elevado a 4, o expoente dá para dividir pelo índice? Dá. Então, qual é a raiz quadrada de x elevado a 4? 4 dividido por 2 dá 2, x elevado a 2. Y, o expoente dá para dividir pelo índice? Dá. Então, o número tem raiz exata. 4 dividido por 2, 8, aliás, dividido por 2, dá 4. Então, y elevado a 4. Z elevado a 2 tem raiz exata? Tem, porque o expoente é múltiplo do índice. 2 dividido por 2 dá 1, então sai z. Z elevado a 1 é preciso colocar. Então, a raiz quadrada de 4x a quarta, y elevado a 8, z elevado a 2, é 2x a segunda, y elevado a quarta, z elevado a 1. Tá certo, pessoal? E agora vamos para o próximo exemplo. Aí, no caso, raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? 3. A elevado a 6, 6 dividido por 3 dá 2, A elevado a 2. B elevado a 9, 9 dividido por 3 dá 3, B elevado a 3. C elevado a 15, 15 dividido por 3 dá 5, C elevado a 5. Então, ó, 3A ao quadrado, B elevado a 3, C elevado a 5. E como exemplo, para concluir,
Qual é a raiz quinta de 32? É 2, porque 2 elevado a 5 dá 32. M elevado a 10, 10 dividido por 5 dá 2, M elevado a 2. N elevado a 5, 5 dividido por 5 dá 1, N elevado a 1. Então, nós temos como resultado 2m ao quadrado, N elevado a 1. Tá certo, pessoal? Concluímos essa coluna. Daqui a pouco nós retornaremos para a parte direita, tá bom? Daqui a pouco nós retornaremos. Tchau!